Olá! Hoje a gente vai aprofundar um assunto que é simplesmente fundamental para a saúde e para o bem-estar: o estrogênio baixo. Vamos entender juntos os sinais que o nosso corpo dá, investigar as causas por trás disso e, o que é mais animador, conhecer os tratamentos mais inovadores que a ciência oferece hoje. Sabe aquelas ondas de calor, um cansaço que não passa, ou até umas mudanças de humor que parecem vir do nada? Pois é, muitas vezes a gente ignora esses sintomas. Pensa que é só estresse, coisa da rotina. Mas e se eles forem o sinal de algo mais específico? A ideia aqui é justamente essa: conectar esses pontos a um possível desequilíbrio hormonal. Bom, o nosso roteiro é bem claro. Primeiro, a gente vai entender por que o estrogênio é tão importante. Depois, vamos aprender a identificar os sinais de alerta e o que os causa. Em seguida, vamos mergulhar nos avanços dos tratamentos e, para fechar, vamos ver o que pode ser feito no dia a dia para ajudar. Então, vamos começar pelo começo, que é a base de tudo. É essencial entender que o papel do estrogênio vai muito, mas muito além da questão reprodutiva. Ele é um verdadeiro pilar da nossa saúde geral. E é importante saber o seguinte: não estamos falando de um hormônio só, mas de um grupo. O principal deles, o estradiol, atua como um maestro em vários sistemas do nosso corpo, regulando funções que são cruciais para o nosso bem-estar diário. Pensa só, ele cuida da saúde reprodutiva, claro, mas também protege nosso coração, mantém os ossos fortes, ajuda a nossa mente a se manter afiada e ainda por cima equilibra as nossas emoções. É uma peça-chave para o funcionamento harmônico de todo o organismo. Ok, então já entendemos a importância dele, mas como o corpo nos avisa quando os níveis estão caindo? É exatamente isso que a gente vai ver agora: como decodificar esses sinais de alerta. Geralmente, os primeiros sinais que aparecem são os físicos. São aqueles que a gente sente na pele, no dia a dia, e que costumam chamar mais a nossa atenção. E aqui estão os mais clássicos: as famosas ondas de calor, os fogachos, a secura vaginal, que pode ser bem desconfortável, as irregularidades na menstruação, aqueles suores noturnos que atrapalham uma boa noite de sono e, claro, uma queda bem perceptível na libido. Mas o impacto não para por aí, não. As consequências na nossa mente e nas nossas emoções podem ser igualmente ou até mais desafiadoras. Elas afetam diretamente a nossa qualidade de vida. A gente está falando aqui de variações de humor, irritabilidade, daquele cansaço que parece que nunca vai embora, mesmo depois de descansar, da famosa névoa mental, sabe? Aquela dificuldade de se concentrar e até mesmo o surgimento de sinais de ansiedade ou depressão. E agora, um ponto de muita atenção. Isso tudo não é só um desconforto passageiro. Deixar os níveis de estrogênio baixos sem tratamento pode trazer riscos bem sérios para a saúde a longo prazo. E esses riscos não são pequenos, não. Estamos falando de um risco aumentado de osteoporose por causa da perda de massa óssea, maior vulnerabilidade a problemas do coração, uma tendência a acumular mais gordura na região abdominal e até a pele sente, perdendo elasticidade. Certo, já vimos os sinais, mas afinal, por que isso acontece? Agora a gente vai investigar as principais causas dessa queda do estrogênio e entender como é feito o diagnóstico para ter certeza. Olha, a causa mais comum, sem dúvida, é o processo natural da menopausa, que acontece ali por volta dos 45 a 55 anos. Antes dela vem a perimenopausa, um período que já é de bastante flutuação. E, em alguns casos, pode ocorrer o que se chama de insuficiência ovariana prematura, antes dos 40. Mas não é só a idade. Outras situações também podem levar a essa queda, como cirurgias de remoção dos ovários, alguns tratamentos oncológicos, como a quimioterapia, distúrbios alimentares severos e até problemas na hipófise, que é uma glândula que comanda a produção hormonal. Para confirmar o diagnóstico, o caminho geralmente tem 2 passos. O primeiro é uma boa conversa com um profissional, uma avaliação clínica detalhada dos sintomas e do histórico de saúde. Depois vem os exames de sangue para medir os níveis de hormônios importantes, como o estradiol, o FSH e o LH. E agora, vamos para a melhor parte, as soluções. Vamos ver como o tratamento hormonal evoluiu, saindo da reposição mais convencional e chegando a tecnologias de ponta, como a nanotecnologia. Para a gente entender a grande virada, vamos usar uma analogia bem simples. Pense que as nossas células têm fechaduras. O hormônio sintético é como uma chave torta. Ele até pode tentar funcionar, mas o encaixe não é perfeito. Já o hormônio bioidêntico, esse é a chave perfeita. A estrutura molecular dele é idêntica à que o nosso corpo produz. O encaixe é exato.
E a inovação foi além. A tecnologia pegou essa chave perfeita e a deixou ainda melhor. Os hormônios bioidênticos nanoestruturados são essas mesmas moléculas, só que reduzidas a um tamanho minúsculo, milhares de vezes menor. E isso, meu amigo, muda completamente o jogo da absorção e da eficácia. O resultado é impressionante. A gente está falando de uma absorção que pode ser até 10 vezes mais eficiente do que as formulações comuns. Isso significa que o corpo aproveita muito mais, o que pode permitir doses menores com resultados ainda melhores. E quando a gente coloca lado a lado, a diferença é gritante. A biodisponibilidade, que é o quanto o corpo realmente aproveita, salta de uns 30% a 40% nos cremes convencionais para até 90% nos nanoestruturados. Sem contar a velocidade de ação, que é bem mais rápida, trazendo um alívio mais ágil dos sintomas. Bom, o tratamento médico é a peça central, mas ele não age sozinho. Para fechar o nosso raciocínio, vamos focar em ações práticas, do dia a dia, que cada um pode adotar para potencializar o bem-estar hormonal. São 4 pilares fundamentais. Primeiro, uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes. Segundo, exercícios físicos regulares, que são verdadeiros reguladores hormonais. Terceiro, aprender a gerenciar o estresse. E quarto, manter um peso saudável. Juntos, eles criam um ambiente favorável para o corpo encontrar o equilíbrio. E a gente termina com essa reflexão. Entender os sinais que o corpo dá, conhecer as causas e, principalmente, saber que existem soluções modernas e eficazes, isso é ter poder. Afinal, conhecer o próprio corpo não é, no fim das contas, o primeiro e mais importante passo para uma vida com mais energia e muito mais qualidade?